Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Lembrei que eu queria te perguntar, como é que o avião some do radar? Do Malaysia, né? Porque eu vi uma série, acho que no Netflix dela, Aham. e aí tá, o bebê acabou. Então, a única maneira é que ele não sumiu do radar, meu. A Malásia que fez uma cagadona lá, gigantesca, os militares da Malásia. O que aparece na tela do radar, por um controlador, é uma resposta do avião para uma pergunta. Então, a antena do radar, já viu que ele fica rodando? Então, aquilo manda uma pergunta para o céu. Quem é você? Que altura você está? Para onde você está indo? E qual é a sua velocidade? E qual é o seu número de voo? E aí, o avião, quando está voando, ele recebe essa informação e aí tem um computador lá dentro, que chama transponder, que ele responde. Ele fala, eu sou o voo 123, eu estou a 5.000 pés, a minha pro é tal, minha velocidade é tal, meu número de voo é tal. E volta, aí o radar desenha isso na tela do controlador. Ah, aqui está esse voo, com essa coisa aqui. Esse sistema pode ser desligado. Tem dois sistemas. Se um falhar, o outro assume e continua tudo igual. Mas ele pode ser desligado. E esse sistema ele é tão importante para o avião que existe um outro sistema que depende dele, que é o anticolisão. Porque como é que funciona o sistema de anticolisão? Já que o transponder sabe tudo o que tem no avião, então eles usam o transponder e falam assim, onde é que você está indo? Qual é a sua velocidade? Você está subindo ou descendo? Aí esse responde para o transponder do outro. Eu estou subindo e para aí para lá. Aí fala, beleza. Se um entrar na bolha de segurança do outro, ele fala, você entrou na minha bolha. Aí ele começa a dar um alarme lá, nos dois aviões. Traffic. Se continuar chegando mais perto e entrar na segunda bolha, porque são duas bolhas de proteção, ele já vai emitir alerta para o piloto. Vai falar para um, suba. Vai falar para o outro, desça. E aí, inteligente. Ele é inteligente. Então, são comandos. Quando você desliga o transponder não desliga para essa função de anticolisão, mas ele desliga as respostas que vão para o radar. E foi isso que aconteceu com o Malaysia. Foi desligado. E aí, quando desliga, o radar não tem mais as respostas para as perguntas que fez, mas ele continua funcionando de outra maneira. O radar emite uma onda de feixes eletromagnéticos, e aí quando bate em alguma coisa metálica, ele reflete e volta para o radar. E ao invés dele dizer assim com os números, altitude, essas coisas todas, não diz nada disso, mas mostra um ponto. Tem um ponto aqui. Tá. E não dá as informações. Não dá as informações, mas tem um ponto. E foi visto esse ponto fazendo a curva, passando em cima da Malásia inteira. Só que os militares fizeram besteira lá. Mas é que não acharam os destroços do voo, né? Não acharam porque ele voou para o Oceano Índico, né? Tá. Acharam pedaços, né? Caiu lá, em Madagascar, as correntes marítimas levaram vários pedaços do avião. Chegaram a achar alguns destroços. Acharam destroços. Mas demoraram muito. Sim, demorou mais de 2 anos só para a corrente levar até a África. E onde ele caiu, dificilmente vai ser encontrado. 5.000 metros de profundidade tem lá. Imagina, 5 quilômetros para baixo. Não imagina tem, assim, precisa de robô. Joga ele para baixo. Precisa de robô para ir lá. O ser humano não acha isso. E suportar uma pressão dessa, né? Sim, também. 5.000 metros de água em cima de você. Não, esquece. Que loucura, velho. Então é assim que o avião some, desligando o transponder. Que é o que os traficantes fazem. O cara está traficando droga. Perfeito. Então ele não quer que o controle de tráfego aéreo saiba onde ele está. Desliga o transponder. E aí vai clandestinamente. Só que a Força Aérea Brasileira é diferente da Força Aérea da Malásia. Aqui eles capturam esses caras que desligam. E aí já põe o tucano atrás do avião, intercepta o cara
E fica dando aviso, ó, pousa lá. E começa a dar tiro de aviso. Senão eles Tipo o sinal derrubam. de luz da estrada pro cara parar. Se não derruba. Não derruba. Eles derrubam o avião. Se o cara não fizer o que eles estão pedindo. Caramba, velho. E às vezes os caras preferem fazer pouso em qualquer lugar e toca fogo no avião e da área. Quando chega a Polícia Federal Já foi. já foi. Caramba, velho. Olha, por que não pode entrar com um mísero pasta de dente dentro do voo, cara? A pasta pode, tá? Cara, pô, esses dias pasta de dente, desodorante. Eu fui com uma asa esses dias, cara. E podia botar desodorante. Pô, tô de sacanagem. Isso é por causa de um idiota lá de... Depois que aconteceu o ataque de 11 de setembro, aumentou muito a segurança. Sim. E aí teve um dia que um cara entrou num voo indo da Inglaterra para os Estados Unidos. E no meio, ele entrou com umas garrafas de água, um negócio no sapato. E aí no meio do voo, aí ele tirou essas coisas e começou a montar um artefato ali, que ele era uma bomba, um explosivo. E aí os passageiros viram e aí caíram matando nele, conseguiram amarrar o cara na poltrona, botaram fita, um monte de fita crepe assim, prenderam o cara na poltrona. Quando o avião pousou, a polícia pegou ele e aí foram ver o sapato, tudo que ele entrou, e aí descobriram que o cara ia fazer um artefato. Aí por causa disso, você não pode entrar com mais de 100 ml de líquido, de gel, essas coisas. Por causa desse idiota. Cara, Que deve estar eu fico inventando uma bafo e apanhada asa hoje. por causa desse cara. Por causa desse cara. Esse desgraçado. Agora, né, a tecnologia vai aumentando, aí isso já Vão liberando. Aqui no Brasil é permitido entrar com garrafa de água. Não, sabe Em que eu voos acho- domésticos. Eu acho contraditório o seguinte, não pode passar na compra, mas se eu compro na loja dentro, Pode. libera entrar. Eu falei, não, só vou É porque a água que entra no aeroporto, ela é controlada. O que passou pela segurança é controlada. Entendeu? A sua que você trouxe da casa não é. Sim, para ter um líquido ali que... E às vezes o cara te obriga a beber, né? Você, não, Sim, não pode passar. bebe hoje pra tudo. fora. É. Puta, eu tenho vontade de fazer xixi, aí tem uma velha dentro do banheiro, eu não posso fazer xixi, aí ele é pequeno, aí eu tento de ré. Olha, é difícil, cara. Mas a gente precisa viajar. Mas tudo tem um porquê, tá vendo? Não, tudo Tudo tem uma tem razão. um porquê. Tudo tem uma razão. Tem algo que não é explicado na aviação? Nunca parei para pensar nisso. Algo que não é explicado. Não sei. Não sei. Se tem alguma coisa que... Porque a gente busca a Resposta razão, a em resposta tudo. em tudo. Vou dar um exemplo. Ó. Primeira vítima de acidente aéreo. Esse piloto morreu um monte quando estava se aprendendo a voar. Na época dos Wright Brothers ainda. Santos Dumont. Mas passageiro, o primeiro que morreu era um cara do exército americano, que os Wright Brothers queriam vender o avião para o exército e foram fazer uma apresentação. E caiu com o avião. E aí naquela época começou as perguntas já. Por que caiu? Aí acharam um pedaço da hélice do avião. Aí falaram assim, caiu porque quebrou a hélice. Mas essa resposta não é suficiente. Aí fizeram a próxima. Por que a hélice quebrou? Quebrou porque rachou aqui na raiz e ela separou. Essa resposta não é suficiente. Por que ela rachou na raiz? Aí eu vou analisar. Aí rachou porque soltou as lâminas de madeira. Aí deu estresse e ela separou. Por que separou as lâminas? Separou as lâminas porque a resina não aguentou a força e ela separou a lâmina, deu estresse, separou, o avião caiu. Por que a resina não aguentou? Então, você vai fazendo vários porquês da mesma pergunta, mesmo assunto, para você chegar Na resposta. na resposta. E aí, quando você chega na resposta, aí você consegue melhorar o que aconteceu de errado. E é assim que a aviação vai evoluir.